Boa tarde a todos. Com a bênção de nosso Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui nesta casa de oração, de acolhimento, de fraternidade, agradecendo sempre a Jesus pela oportunidade, trazendo os abraços de nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que possamos todos nos colocar receptivos aos ensinamentos de Cristo, na certeza do amparo, da assistência espiritual da casa, e que ao final todos possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Como a nossa querida irmã Fátima falou, nós hoje vamos refletir sobre o advento do Espírito de verdade, a vinda, a chegada do Espírito de verdade. Acho que alguém está querendo entrar para fechar. Advento do Espírito de verdade. Quando a gente vai ao livro, linha 200, ali no capítulo 14, ante o Consolador prometido, o Espírito Emmanuel, ele vai nos lembrar que Jesus, quando nos prometeu a vinda do Consolador, ele não estava anunciando que nós teríamos uma liberação milagrosa dos nossos compromissos. Afinal de contas, nós somos responsáveis por esses compromissos. O compromisso é nosso de nos melhorar, de nos reajustar, de identificar aquilo que a gente ainda carrega dentro de nós que precisa ser melhorado. E por quê? Porque nós trazemos débitos do passado, né? Nós trazemos um monte de encrencas, não é de responsabilidade nossa, não é do outro, não é do vizinho, não é de Deus, nem é de Jesus. É nossa responsabilidade. Então, quando ele anunciava a vinda do Consolador, não estava anunciando que o Consolador fosse resolver os nossos problemas, as nossas encrencas, mas sim, ele anunciava a presença da luz divina que nos familiarizaria com a verdade. Sabe quando a gente diz, vez ou outra, algo, sabe que isso me é familiar, porque lembra alguma coisa próxima. Assim, o advento, né, da verdade, o Consolador prometido, ao chegar, ele vinha anunciar, vinha nos lembrar o que Jesus disse. Então, quando Emmanuel nos fala, né, que o Consolador é essa luz que veio nos trazer essa familiaridade com a verdade, ele também vai nos lembrar que a verdade é que todos nós ainda trazemos um passado obscuro, um passado complicado e que por vezes se apresenta na atual existência através de dores, daquelas que a gente diz que não está conseguindo suportar, que está difícil demais. Eu acho que deve ter algum engano. Eu não faço parte dessa família. Esse problema não é meu. E de quem é? É do vizinho? É do outro? Não é nosso. Nós nascemos no endereço certo, com as pessoas certas, para nos reconciliarmos, para nos ajudarmos uns aos outros, para aprendermos uns com os outros. Porque é justamente, por exemplo, numa família cheia de complicações, onde a gente tem a oportunidade de aprender a desenvolver paciência, a desenvolver a tolerância,
aprender a perdoar. Olha quantas virtudes nós podemos adquirir com a bênção dessas oportunidades. Então, o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, deixa muito claro que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, ou seja, a todos nós que aqui estamos nesse mundo de provas e de expiações. Então, por misericórdia divina, Deus envia o seu Filho bem-amado para nos mostrar os seus ensinos através de exemplos vivenciados, para que possamos escutar o seu Evangelho com afinco. E mais, nós temos a luz da doutrina espírita para aprendermos a estudar, meditar melhor sobre os ensinos do Cristo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, na instrução dos Espíritos, nós temos o advento do Espírito de verdade, que é a chegada, a vinda do Espírito de verdade. E Kardec apresenta 4 mensagens ditadas pelo Espírito de verdade. A primeira mensagem foi ditada no ano de 1860 em Paris, quando o Espírito de verdade nos traz algo familiar, quando diz: vinde a mim todos vós que sofreis. Essa frase nos lembra quem? O Mestre Jesus falando aos nossos corações: vinde a mim todos vós que sofreis. Ora, nós estamos num mundo de provas e de expiações, e neste mundo, nessa escola que é o planeta Terra, nós temos dores, sofrimentos, aflições, dificuldades, família complicada, a gente tem um monte de coisa boa aí, não é? Que é apresentado para a gente aprender com ela. Então, a gente sofre. Então, nós somos os sofredores, porque, inclusive, ainda carregamos em nossos corações a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança. Muitos de nós ainda carregamos a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Tudo isso gera sofrimento. Então, sim, nós somos sofredores, porque ainda estamos agarrados a esses sentimentos. Enquanto a gente estiver agarrado, a gente não vai conseguir ser feliz plenamente. Então, ele nos chama, é um convite ao nosso coração: vinde a mim todos vós que sofreis. E no parágrafo seguinte, ele fala que os homens ingratos se desviaram do caminho reto e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Ora, se a gente parar para analisar quem são esses homens ingratos, somos todos nós. Quando ele fala, os homens ingratos se desviaram do caminho reto, ele está lembrando que nós nos desviamos do caminho de Deus, do caminho das leis divinas. E vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 614, o que é que nos diz? Que as leis divinas que as leis naturais são as leis divinas. A única e verdadeira felicidade do homem, que indica o que deve fazer e deixar de fazer, e o homem só se torna infeliz quando delas se afasta. Então, significa dizer que ao nos afastarmos das leis divinas, nós nos equivocamos, nós nos tornamos ingratos, porque Deus nos criou em sua perfeição.
Ele nos criou simples e ignorantes, nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos conquistar a nossa felicidade. E mais, vejam como Deus, o nosso Pai, é generoso. Ele coloca em cada um de nós as suas leis como roteiro. Onde estão essas leis divinas? Em nossa consciência. Para a gente não perder, para ninguém dizer assim, eu não tenho essas leis. Todos nós temos essas leis em nossa consciência, que é o nosso juiz interno. Quando a gente se afasta um pouquinho, hoje, mais consciente, quando a gente faz uma coisa, a gente passa a mão na cabeça, meu Deus do céu, eu não podia ter feito isso, eu sou espírita. O que é isso? É a voz da consciência falando aos nossos corações. Então, sim, ainda somos esses filhos ingratos que desviamos do caminho reto. Mas Deus, o nosso Pai, vai falar que o Espírito de verdade, ele não quer aniquilar, ou seja, ele não quer acabar, destruir com a raça humana. Muito pelo contrário, ele nos criou, como é que ele quer nos destruir? De forma alguma. Então, ele nos dá a oportunidade, através da reencarnação, princípio básico da doutrina espírita, para a gente voltar e ter a oportunidade de corrigir, consertar, reformar, transformar as nossas ações equivocadas em ações sadias. Então, é esse recado que o Espírito de verdade traz ao nosso coração, do Deus do amor, do Deus que nos ama, do Deus que quer a nossa felicidade e que está onde? Onde está Deus? Está em nós, em cada um de nós. Nós somos centelha divina. Então, ele, trazendo essa primeira mensagem, já está nos dizendo assim, olha, se aproxima desse Deus que está em ti. Não se afasta não. Quer a felicidade? Volta para a tua consciência, examina as tuas atitudes, se elas não estão alinhadas nas leis divinas ou se elas estão afastadas. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente se alinha a essas leis? Buscando o autoconhecimento. O Espírito de Santo Agostinho já nos convida a esse exercício quando ele coloca ali o seu roteiro, o exemplo dele. Ele diz, ao fim do dia, passava a mão em minha consciência, revia o que fizera, se não tinha prejudicado alguém, se tratei o outro como eu gostaria de ser tratado. Então assim passei a me conhecer e ver o que em mim precisava melhorar. Então é este convite que Jesus faz para a gente voltar para nós mesmos, buscar o autoconhecimento, identificar aquilo que precisa ser melhorado para a gente se aproximar dessa lei divina que está em nós. E assim fazendo, a gente vai conquistando a nossa felicidade. Porque a felicidade, não se enganem, não está no outro. Fulano vai me fazer feliz. Vai não. Não se ilude, porque não vai. A felicidade é a conquista do Espírito. A gente pode ter momentos de alegria, compartilhar a felicidade, mas a conquista real é a conquista do Espírito. É quando a gente conquista as virtudes, o amor, a caridade, como Jesus entendia. Está na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. É o entender que para eu fazer o bem, eu não é só dar alguma coisa material, mas fazer o bem é também desejar o bem ao outro. Ser benevolente é orar pelo outro. Tantos irmãos encarnados e desencarnados precisando de nossas orações.
nossas orações sinceras. Então, nós podemos ajudar o outro, nós podemos ser benevolente quando a gente compreende, quando a gente respeita o outro. E aí ele nos traz a indulgência, ser indulgente para com todos, ser indulgente para com as imperfeições alheias, compreendendo que também nós temos as nossas falhas, que também erramos, e que não cabe a nós apontar o erro do outro, divulgar o erro do outro. Infelizmente, as redes sociais, ela está vista como se fosse algo para a gente ficar detonando um ao outro, uma revista de fofoca. E as redes sociais, ela é muito importante, sobretudo para nós espíritas, divulgarmos o Evangelho de Cristo, saber utilizar essa ferramenta e não ficar perdendo tempo ali buscando saber o que o outro está vestindo, o que o outro está comendo, para onde o outro vai. E olha, tu viu, fulano está em Paris, mas olha para isso, não tem nem dinheiro, está lá se amostrando, está lá naquele frio terrível. Então, as redes sociais, elas devem ser vistas como um benefício, que a gente deve utilizar essa ferramenta, porque se assim não fosse, pode ter certeza, não teria chegado até nós. Mas como o progresso também é intelectual, ela chegou até nós, né? Então devemos melhor aproveitar. E o Espírito de verdade segue na sua lição e diz assim: orai e crede, porque a morte é a ressurreição. E podemos entender, morre o corpo físico, ressuscita o corpo espiritual. Também podemos entender a morte de nossas imperfeições, como vai dizer lá no livro Paulo Estevam, Gamaliel, conversando ali com Saulo de Tarso, logo depois do encontro dele às portas de Damasco, ele diz: Saulo, é preciso exterminar o homem velho para fazer surgir um homem novo, nascer, renovar. Como é que a gente mata, extermina esse homem velho? É exterminar a vaidade, o orgulho, esses sentimentos doentios, para fazer surgir um homem, um espírito renovado, que pense no amor, que faça coisas boas, que transforme não só a própria vida, mas também colabore para a transformação dos nossos companheiros. Afinal de contas, nós também podemos ser co-criadores em plano menor. Nós temos o Cristo, que administra o planeta Terra, é o co-criador em plano maior, e nós somos convidados a ser co-criadores em plano menor, e estar ajudando, contribuindo no bem da humanidade. A gente não vai ajudar se a gente desmerece esses ensinamentos, se a gente ignora, se a gente pega apenas o livro, folheia e não presta atenção naquela mensagem que é para nós. Muitas vezes o que acontece? Ou até mesmo na reunião pública ou no evangelho em casa. A gente chega numa reunião pública, muitas vezes alguém diz assim: nossa, fulano devia estar aqui, essa mensagem é para fulano. Abre o evangelho em casa, mas tu vê e sabe, olha, fulano devia estar aqui para ouvir isso aqui. Não se engane, a mensagem é para nós, não é para o outro, é para nós. Quando a gente ainda aponta para o outro, é porque a gente ainda não entendeu. Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos aprendizes, estamos aqui para aprender sempre. Olha, os benfeitores no plano espiritual estão sempre trabalhando, estão sempre aprendendo. André Luiz, nas obras da série, né,
coleção A Vida no Mundo Espiritual, quando a gente pega e vai lendo cada livro em sua sequência, a gente vai vendo a transformação de André Luiz, a gente vai vendo a evolução dele, a gente vai vendo que eles estão sempre aprendendo, não só ele, como os outros espíritos. Que dirá nós que há pouco estamos em contato com essa luz do Consolador, não é? Então, ele ainda vai nos dizer: e a vida é a prova escolhida, mediante a qual vós deveis cultivar as virtudes, fazê-las crescer, desenvolver como cedro. O cedro simbolizando na força espiritual, no crescimento contínuo, que é sempre. O progresso não para. E ele conclama ao dizer assim: aos homens que se limitam às trevas da vossa inteligência, a não se afastarem da tocha que a clemência divina vos colocou em vossas mãos para iluminar o caminho ao regaço do Senhor. O que é essa tocha? Essa tocha é o Espiritismo que veio iluminar o nosso caminho, que veio nos conduzir ao amor a Deus, que veio nos lembrar dos ensinamentos do Mestre Jesus, que veio relembrar tudo aquilo que ele havia dito, e está em João, capítulo 14, versículo 26. Então, o Espiritismo veio nos ensinar, trazer de uma forma muito clara, muito mais fácil, os ensinos do Cristo, né, para que nós possamos compreender pela razão e nos colocar no exercício diário de colocar em prática aquilo que precisa ser exemplificado. E aí nós lembramos de Alcione, no livro Renúncia, ali conversa com o Padre Damiano, uma das encarnações do Espírito Emmanuel. Quando ela, ali conversando, ela diz: Padre, o Evangelho de Jesus precisa ser estudado, precisa ser meditado, precisa ser sentido e vivenciado. É isso que nós precisamos. Precisamos vivenciar e não apenas verbalizar para o outro, porque nós espíritas, ainda muitos de nós gostamos de verbalizar, né? Parece que a gente se sente bem quando chega alguém que está em condição assim, não muito agradável, está ali com seus problemas, e a gente dá um de psicólogo, a gente tem receitinha pronta, a gente diz: tenha paciência, isso vai passar. E muitas vezes aquele que diz assim: olha, tenha paciência com fulano, ele não sabe o que faz, mas não exercita dentro de casa, não consegue ter paciência com o filho, com o esposo, com o irmão. Então, a lição é sempre para nós. Veio primeiro para nós, para que pudéssemos passar para o outro através da exemplificação. O Espírito Emmanuel dizia ao Chico: a palavra pode até convencer, mas só o exemplo arrasta. Que possamos ser esses exemplos que arrastem em outros corações. E aí ele prossegue e diz assim: o Mestre, tocado de compaixão pela nossa imensa fraqueza, estende suas mãos e fala: crede, amai e meditai as coisas que vos são reveladas. Quem está revelando? A luz do Consolador.
a doutrina dos Espíritos, que veio revelar tudo aquilo que ele já havia dito. Então, crede, amai, meditai, em seguida ele fala diretamente aos nossos corações: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Como é que a gente está amando? Como é que está sendo a qualidade do nosso amor? Estamos entendendo o amor só para mim, para os meus, esse amor egoísta, ou estou entendendo o amor que Jesus nos pede quando ele diz: amai os vossos irmãos como eu vos amei? Ou seja, estendendo, ampliando. Ele deixa muito claro na oração dominical, quando inicia dizendo: Pai Nosso. Ele estava ali puxando a nossa orelha, dizendo assim: olha, presta atenção. Deus é Pai de todos, independente da cor, independente do partido político, independente da condição social, independente do sexo, independente da religião, não importa, somos todos irmãos e filhos de Deus, o nosso Pai. E é esse amor que nós devemos desejar para todos os nossos irmãos. Quando a gente deseja o bem, a gente está amando. Quando a gente está tratando o outro como a gente gostaria de ser tratado, a gente está exemplificando esse amor que Jesus nos pede. Quando a gente está fazendo tudo aquilo que a nossa consciência divina manda, a gente está amando como Jesus nos amou e continua nos amando. Quando ele diz espíritas instruídos, esse é o segundo ensinamento. Ele nos fala da importância do estudo, mas o estudo sincero, com o coração. Eu recordo que durante a pandemia eu estava muito ansiosa, então eu lia 2, 3 livros por semana. E eu lia e estava ali faminta, né, de informações, e lia, mas eu não conseguia absorver. Isso me dava uma angústia muito grande. Uma vez em desdobramento sonhei, tive um encontro com uma pessoa do movimento espírita, e eu perguntei como é que eu faço para estudar o Evangelho de Jesus. E ele disse a mim: oh, meu irmão, é com o coração, é com o coração. Então eu despertei e percebi que na realidade, por mais que eu achasse que estava lendo com o coração, eu ainda não estava, porque o meu coração ainda estava angustiado, estava inquieto. Então estudar com o coração, para a gente ampliar a nossa visão, ter melhor entendimento, não ficar colocando apenas a nossa posição, o acho, eu acho que é isso. Não, nós precisamos ter certeza, né? E o que nos dá a certeza de um olhar mais claro é o estudo sincero que ilumina os nossos corações. E quando ele diz: irmãos, nada perece, Jesus é o vencedor do mal, sede o vencedor da impiedade, ou seja, da incredulidade que nós mesmos carregamos dentro de nós. Por vezes a gente tem atitude assim, a gente acredita desacreditando, a gente confia desconfiando. Então a gente não confia, então a gente não acredita. Assumamos, né, que a gente precisa se esforçar mais para confiar, para entender que na realidade não tem nada errado fora de nós. Mas está acontecendo guerras, mas a política está aquela confusão, mas isso, mais aquilo, mas a minha família, está tudo certo fora de nós, cada um no seu processo. O que a gente enxerga
como mal no outro, é aquele mal que está refletido, que está em nós, que precisa ser burilado, precisa ser mudado. Quando na segunda mensagem que está no Evangelho, ele diz que vem lembrar da misericórdia divina, que o enviou para ensinar e consolar os pobres deserdados através do amor. E ele pede para começarmos no dia seguinte, mais confiantes, trabalhando no bem de todos, e aqueles que carregam os seus fardos e que ainda assim ajudam aos outros, são os seus bem-amados, porque estão no caminho com Ele, porque entenderam a importância de carregar sua cruz, não ficar lamentando, não ficar se queixando, não ficar reclamando, e sim ter consciência que a gente está no mundo de provas, de expiações, mas não é por acaso, é porque a gente tem um passado muito complicado. E por isso que aqui voltamos. A gente quer crescer, quer evoluir, então nos esforcemos para que a gente possa alcançar uma evolução que nos permita viver em mundos mais felizes, mais avançados. E ele diz assim: eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que irá curá-los. Não procuremos, meus irmãos, o remédio para as nossas dores íntimas, para nos consolar, para nos acalmar. Não procuremos a felicidade no mundo material, porque ela não vai nos dar. Ela oferece aquilo que é proveitoso para a matéria, mas ela não pode oferecer a felicidade real. Felicidade real não está no mundo. Afinal de contas, quando a gente sai, quando a gente deixa esse mundo físico, a gente não leva nada com a gente, nem sequer o corpo a gente leva com a gente. O que a gente leva é aquilo que a gente pode agregar ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito. É isso que nós levamos ao nosso coração. E aí lembramos também o momento que está em Obras Póstumas, quando Kardec, ali na segunda parte, ele está em seu gabinete e de repente ele escuta algumas pancadas. E essas pancadas começam a aumentar e vêm das paredes. Ele para ali, entra a sua esposa e pergunta: que pancadas são essas? E ele responde: eu não sei, mas está acontecendo desde as 10 horas. E eles vão se recolher, era meia-noite, quando as pancadas pararam. No dia seguinte, Kardec vai à casa do seu amigo Baldim. E ao chegar lá, ele fala do que estava acontecendo, e ali acontecia de receber algumas comunicações. A sua irmã era médium, e ele disse: eu queria saber quem é esse espírito que estava batendo das 10 à meia-noite. E ele pergunta, e ele diz a Kardec: pergunte você mesmo ao espírito. E o espírito responde: sou um familiar. Sim, um amigo familiar. A gente sabe que a gente tem família que nos antecede, que retorna para o plano espiritual, mas ficar batendo das 10 à meia-noite, o que queres? Quem é você? E o espírito responde: para ti chamar-me-ei a verdade. O espírito familiar é o espírito da verdade. Esse espírito de verdade que traz as mensagens que Kardec coloca em o Evangelho segundo o Espiritismo.
que fica claro em A Revista Espírita também, no final ali dos livros dos médiuns, que esse Espírito de verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vem nos pedir, através dessas mensagens que nós comentamos hoje, a amar, aprender a amar, a nos instruir, a confiar, a não desanimar, a lembrar que Ele é um médico que vem curar as enfermidades de nossa alma, de nosso coração. Então, que nós possamos aproveitar este ano de 2026 para estarmos mais empenhados no estudo, no exercício do bem, do amor, da caridade. Vamos espalhar a boa nova trazida pela doutrina espírita. Que Deus abençoe a todos. Muita paz.